Tudo bom, galera? Eu sou o enfermeiro Neto Silveira, estou aqui para trazer para vocês um pouco mais sobre a disciplina que vocês tanto estão esperando e almejando, ok? Parabéns para aqueles que já estão em formação, que já estão concluindo o curso e para aqueles que estão a caminho, sabendo que essa é uma disciplina optativa, ok? Então sejam todos muito bem-vindos às nossas disciplinas online. Tanto para vocês quanto para nós é um momento de descoberta, um momento que nós estamos aprendendo de uma forma diferente, ok? Então, gente, para darmos início a esse conteúdo, em primeiro lugar nós temos que saber qual é o nosso tema da aula de hoje. Então, o nosso tema inicial é sobre o histórico de enfermagem, coleta de dados, exame físico. E nesse momento eu quero trazer para vocês algumas coisas teóricas que é de suma importância para qualquer profissional da área da enfermagem, tá bom? E em especial os nossos amigos, que são vocês, que futuramente serão os meus colegas de trabalho, tá bom? Que são os enfermeiros. Eu tenho uma metodologia mais diferente, uma metodologia, eu falo mais, eu trago para vocês mais o meu conhecimento também de prática, certo? Embora eu não tenha tanto tempo de formado, apenas 4 anos, mas eu gosto de contribuir para vocês com as minhas experiências diárias, que são experiências que, querendo ou não, me fazem um profissional cada dia melhor, beleza? Então, para vocês que estão acompanhando ou já passaram pelo slide ou vão ver depois, eu aconselho que vocês vejam os slides que era para vocês terem uma noção do que nós estaremos abordando ao decorrer dessa disciplina, pelo menos desse conteúdo agora, ok? Então, gente, vocês vão ver no slide que eu separei alguns tópicos essenciais, tá? São requisitos essenciais para um histórico de enfermagem que vocês possam realizar com eficácia e ter um 100% de sucesso para um histórico eficaz, tá bom? Desculpa se algumas palavras forem saindo assim repetitivas, é porque eu não sou blogueiro, então a gente acaba querendo falar um pouco mais e a gente acaba se enrolando nas palavras. Enfim, voltando ao conteúdo aqui, galera, vocês vão ver alguns requisitos essenciais, que são a capacidade de comunicação, a capacidade de interação, o respeito, reconhecimento teórico-científico. Esse é um ponto muito chave, muito importante para a vida acadêmica de vocês e para a vida profissional também. E o pensamento crítico. Galera, quando nós vamos falar sobre a capacidade de comunicação, isso quer dizer o que, enfermeiro? Isso quer dizer a forma com que você vai interagir com o indivíduo, a forma que você vai interagir com o paciente. Se você for um indivíduo que é mais retraído, que é mais calado, que é mais na sua, com certeza o seu histórico de enfermagem ele pode ser não tão eficaz quanto uma pessoa que é bastante comunicativa, ou seja, aquele profissional que vai lá no leito do paciente, que vai perguntar, que vai interagir, que vai conversar com o acompanhante e na hora da troca da visita vai abordar aquele visitante, saber qual é o leito, saber qual é a patologia, qual é o histórico clínico daquele paciente, como é que ele se alimenta, como é que ele vive. Então, assim, a capacidade de comunicação do enfermeiro é muito importante em qualquer momento da vida do nosso paciente, tanto na atenção primária quanto também numa terciária. Isso significa o que, enfermeiro? Que lá na UBS, onde você for estagiar, no momento que o paciente der entrada, nós vamos ter uma aula futura sobre a questão da evolução, vocês vão verificar o que? Vão verificar que é importante a capacidade da sua comunicação, que é para você saber evoluir de forma eficaz o paciente, porque nós também vamos abordar daqui a pouco um pouco sobre a Ananda, né? Vamos falar um pouco sobre o diagnóstico de enfermagem. Então, quanto mais informação você tiver, quanto mais comunicação você tiver com o paciente, melhor vai ser para você, melhor vai ser para todos nós, enquanto enfermeiros, ok? A capacidade de interação também está relacionada à questão também da comunicação. Você tem que interagir, você tem que saber, né, o que está acontecendo em volta do seu paciente. Ok? O respeito tem que ser mútuo, você tem que adentrar até os limites que o seu paciente lhe permitir adentrar, ok? Conhecimento teórico-científico, isso é muito importante. Não adianta você ter um conhecimento teórico, mas você não colocar essa sua teoria, esse seu conhecimento científico em prática. E também não adianta você ter uma prática e não ter embasamento científico nenhum. Certo? E o pensamento crítico, vocês, enquanto profissionais, deverão ter sobre o paciente de vocês. Também sobre conhecimento,
né, nós vamos falar que o histórico de enfermagem, ele é conhecido como anamnese e exame físico, certo? Por que, enfermeiro? Porque vocês precisarão saber o histórico clínico do paciente, história pregressa, saber quais são os cuidados que esse paciente deve tomar. Então, toda a questão de história, vocês precisam ter um conhecimento embasado também na questão científica, como eu já falei anteriormente, certo? E para que nós tenhamos um sucesso dentro desse histórico físico, esse histórico de enfermagem, nós também deveremos saber a forma correta de realizar um exame físico. Vocês já tiveram essa disciplina? Ainda não? Sim, já estão cansados, já estão indo para estágio, já estão botando a mão na massa? Ótimo, certo? Parabéns para vocês. Aqueles que estão iniciando, vocês precisam saber como se realizar um exame físico. Então, aí a gente retorna um pouquinho em semiologia, semiotécnica. Nós devemos ter essas disciplinas como base, tá bom? Esses conhecimentos como base. Porque se nós não tivermos semiologia e semiotécnicas acoplada ao nosso conhecimento, nós não vamos ter tanto sucesso assim na questão de evolução, de proporcionar um desenvolvimento maior dentro do nosso histórico de enfermagem, beleza? Então, os dados do histórico correspondem à história de saúde, ao exame físico e aos resultados dos exames do paciente, isso segundo Brunner, tá? 2009. Então, galerinha, nós precisamos saber os dados dos históricos, né? Se essa história do meu paciente, ela está legal, eu consegui absorver todas as informações do histórico de enfermagem do meu paciente, é muito legal quando uma unidade ela é particular, porque fica salvo lá algumas informações que no SUS você não tem tanta disponibilidade de prontuário, porque convenhamos sobre nós, né? Quando o prontuário ainda não é eletrônico de forma digital, isso atrasa um pouco mais o nosso tratamento, porque querendo ou não, alguns prontuários acabam se perdendo com o tempo, acabam se perdendo com mudança, acaba se perdendo porque o paciente pegou e saiu da sala do enfermeiro, levou, e a gente acaba tendo um histórico de enfermagem que simplesmente voou, sumiu, desapareceu, ok? Então a gente precisa, saber quais são as necessidades do meu paciente, o que eu vou encontrar dentro do histórico clínico dele, tá bom? Para que a gente possa ter um sucesso maior. Dando continuidade no slide, a história de saúde é colhida para determinar o estado do bem-estar ou doença de uma pessoa e é mais bem empreendida como parte de uma entrevista planejada, ok? Então assim, gente, nós precisamos colher as informações, determinar o estado do bem-estar do meu paciente, certo? Trazendo para inúmeras áreas de atuação da nossa querida enfermagem, enquanto enfermeiros, nós devemos saber que se eu estou numa sala de urgência e emergência, eu necessito saber o histórico clínico do meu paciente, necessito saber o histórico clínico do meu paciente. Se eu estou numa enfermaria de clínica médica, eu necessito saber o histórico de enfermagem do meu paciente. Se eu estou dentro do Alcon, eu preciso saber o histórico clínico do meu paciente, o histórico de enfermagem do meu paciente, certo? Eu preciso saber qual é o momento que ele se encontra, de bem-estar, doença, trauma, englobar todos esses meus conhecimentos dentro do que realmente eu necessito ter de atenção voltada ao meu paciente, tá bom? Eu preciso saber qual é a necessidade dele, se ele está num momento mais crítico, se ele está num momento mais grave, se ele está num momento mais leve, independente de qual seja o nível de grau de consciência do meu paciente, eu preciso saber a forma com que eu irei abordar, a forma com que eu irei tratar aquela patologia que ele está ele está naquele momento acometido, tá bom, galerinha? Então assim, eu preciso saber informações úteis e necessárias para que eu possa intervir a favor do tratamento do meu paciente. A entrevista, galera, quando nós vamos em si chegar naquele momento que nós vamos realizar um histórico de enfermagem eficaz, beleza, padrão FIFA, certo? A questão da entrevista é um momento muito especial,
ok? É o momento que eu já sei o que eu tenho que ter em mente. Você, enquanto acadêmico, porque eu fui acadêmico e não faz muito tempo, como eu já falei para vocês, naquele momento que o professor fala assim pra gente, preceptor lá no campo de estágio, ele fala, olha, agora você vai lá, vai colher as informações, vai fazer uma anamnese, um exame físico e vai tirar todas as informações, vai lá pro prontuário, tudo. Esse é um momento de entrevista que você está tendo o primeiro contato com o paciente, certo? Dentro da academia, dentro da graduação, é um momento muito importante que é um momento que você tem que errar para aprender. Porque não importa, assim, eu ter anos e anos de formação e não souber fazer uma boa entrevista, eu não souber fazer uma boa evolução, eu não saber gerar um diagnóstico de enfermagem, eu não saber realizar um procedimento. Então, esse momento da graduação é o momento que vocês têm para aprender. Esse é o momento que vocês estão com a faca e o queijo na mão, que vocês têm que pegar a literatura e levar para campo prático e desenvolver as atividades de forma correta. Tá entendendo? Entendeu? Beleza. Gente, então vamos lá. Não é para rir, beleza? Caracteriza-se por ser a parte da avaliação clínica em que o enfermeiro levanta dados pertinentes, presta atenção, ao estado físico do paciente, permitindo a identificação dos problemas reais, potenciais da enfermagem. Tá bom? Esse é o momento que eu vou chegar no meu paciente, na questão da minha entrevista e perguntar: tudo bom, seu fulano? Como é que o senhor tá? Tá bem? Realmente está melhor? Porque eu vi aqui que o senhor deu uma entrada, o senhor estava meio desorientado. O que está acontecendo com o senhor? Então, esse é o momento que nós vamos chegar para o paciente e vamos perguntar. É o momento que nós vamos fazer toda uma entrevista com ele, saber por que ele deu entrada, por que ele estava sentindo isso, se ele já teve alguma doença de base, se ele apresentar alguma morbidade lá atrás, ou se algum parente dele, mãe, pai, irmão, tem alguma daquelas doenças, patologias que ele possa estar apresentando ou que possa apresentar, certo? Muito pertinente nós trazermos algum relato, por exemplo, de um paciente, vamos supor que tenha 20 anos, aparentemente saudável, mas nós temos no histórico clínico dele de que a mãe e o pai são hipertensos, certo? E aí possivelmente o paciente filho, né, possa apresentar uma hipertensão, pode apresentar uma hipertensão, ok? Mas assim, eu tenho que chegar para ele e perguntar. É esse momento da entrevista que eu posso estar ajudando, levantando coisas pertinentes para que eu possa saber se realmente ele está com uma possível, ele possa apresentar alguma possível patologia ou não, ou se o que ele está me apresentando está correlacionado, né, a alguma possível patologia que possa ser desenvolvida durante o tratamento dele. Isso tanto na unidade básica de saúde, certo? Que é o local onde nós devemos ali fazer um levantamento eficaz para que o meu indivíduo ele não possa desenvolver outras patologias. Esse é o momento de profilaxia. Ou se ele já se encontra numa unidade hospitalar, né, se eu posso evitar com que ele possa desenvolver outras patologias também. Sobre a entrevista, né, é capaz de levantar informações que podem direcionar o enfermeiro sobre o que investigar no exame físico e complementar os dados obtidos no mesmo, proporcionando a determinação do diagnóstico de enfermagem. Olha que bacana aí. Nesse momento, o que nós devemos fazer? O momento da entrevista é o momento que eu vou fazer algumas perguntas pertinentes a ele. Tá, se ele deu entrada na minha unidade apresentando, vamos ver, uma infecção do trato urinário, certo? E aí eu começo a fazer algumas perguntas para ele ou para ela, né? No caso, como a incidência maior é em mulheres sobre infecção do trato urinário, a gente começa a fazer várias perguntas. Mas aí, me conte, você vai entrar, você vai realmente se tornar um melhor amigo desse paciente, dessa paciente, tá entendendo? É o momento da sua comunicação com ela. É o momento que você tem que perguntar, fazer perguntas que realmente possam estar correlacionadas à patologia que ela deu entrada, de forma aguda, certo? Por que, enfermeiro? Porque assim, se o meu paciente ele está apresentando uma infecção no trato urinário, vamos supor que ela deu entrada por infecção no trato urinário,
E aí, conversando com ela, ela começa a se queixar de que já teve pneumonia, que não sei o que mais lá, e papapá, papapô. E simplesmente, essa paciente, infelizmente, né, relata para você que em algum momento ela teve contato com algum paciente de tuberculose, certo? E aí você nessa conversa você possa num possível exame físico já fazer um exame físico mais detalhado na região torácica dela, né? Fazer uma ausculta, certo? Para verificar se ela não possa apresentar uma possível patologia, ok? Ainda relacionado à entrevista, nós podemos citar que proporciona o indivíduo, proporciona o início de uma relação de interação e confiança entre o enfermeiro e o paciente. Volto a repetir para vocês. A relação paciente e enfermeiro, ela tem que estar junta nesse momento, certo? Por que enfermeiro? Porque é um momento que você vai ganhar a confiança dele. Se você for um concursado, né, que trabalhar um plantão e folgar 2, você precisa ter ganhado a confiança dela para que ela possa ser aquele tipo de paciente que hoje é o plantão de quem, certo? Quem é o enfermeiro que está de plantão hoje? Isso conta muito. Quando a gente identifica um paciente que está internado nesse período aí, nós vamos verificar que o paciente ele está tendo aquela troca mútua, né, com o enfermeiro, e aí o exame físico, o histórico clínico, as intervenções de enfermagem todas vão ser realizadas com sucesso. Ainda relacionado à entrevista, vamos lá. Não deve ficar restrita somente ao momento da admissão do paciente. Isso é ponto-chave para você que é acadêmico de enfermagem, para você que está na graduação, para você que já está formando, para você que está iniciando a sua graduação agora, certo? Nós não devemos nos prendermos apenas ao momento da internação. E isso, gente, eu trago para vocês isso por conta de experiência prática, certo? Plantões. Por que, enfermeiro? Porque existem situações que o paciente foi admitido, aí você vai fazer aquela linda evolução, né? No dia fulano de tal, o paciente deu entrada na sala de emergência apresentando diagnóstico médico. Presta atenção que lá na frente nós vamos falar sobre isso também. Diagnóstico médico disso, daquilo, papapá, e você vai relatar tudo e você vai fazer uma bela de uma evolução, um belo de um histórico de enfermagem de qualidade. E aí 2 plantões depois você esquece de fazer um histórico de enfermagem eficaz. Isso relacionado à questão de urgência e emergência, relacionado à questão clínica hospitalar, tá bom? Agora, relacionado à questão ambulatorial, isso também acontece no dia a dia, principalmente em UBS, não citando o nome de nenhuma, ok? Porque vocês sabem que a gente não pode citar nome, papapá, porque esse vídeo vazou e tal, falando e tal. Não, eu só dando exemplo, galera, beleza? Dando exemplo de que na maioria das vezes, o que acontece? Similar à questão de urgência e emergência, também na questão ambulatorial, né, de unidades básicas ou de qualquer outro ponto de atendimento hospitalar e de enfermagem, perdão. Acontece que o indivíduo pega e coloca lá, né, o paciente veio para a consulta de enfermagem do dia tal e simplesmente não cria aquele vínculo, ou cria aquele vínculo e no primeiro momento você vai fazer um histórico de enfermagem bonito e depois você vai falar que fez também um exame físico ali em cima da maca e palpou e fez ausculta e fez tudo, papapá, ppp. E aí depois na segunda consulta de enfermagem você simplesmente esquece. Não é assim. Você precisa prestar atenção no que você está realizando, tá bom? A sua consulta de enfermagem ela tem que ser de qualidade sempre, ok? Mesmo que ela seja do SUS, porque as pessoas realmente, como profissional de saúde, dão prioridade quando estão trabalhando em unidade hospitalar de rede privada. Isso é um erro que nós devemos controlar, devemos minimizar para que não aconteça, porque nós fazemos um juramento de prestar serviço de saúde, de enfermagem a qualquer indivíduo, independente de qual rede seja, particular ou privada. Na entrevista ainda deverá ser aplicada
a familiares ou mesmo pessoas conhecidas e próximas do paciente. Ou seja, galerinha, se eu fui lá, eu conversei com o meu paciente, tirei o máximo de informação possível do meu paciente para fazer o meu histórico de enfermagem de qualidade, fazer meu exame físico de qualidade, eu tenho que também, em contrapartida, ir lá com os familiares, verificar se bate realmente as informações. Isso vocês vão ver daqui a pouco, um pouco mais lá na frente. Requisitos básicos para uma entrevista: o paciente deverá estar confortável, deve permitir que ele se expresse plenamente, deverá ser usada uma linguagem compatível com o nível cultural do paciente. Olha que interessante aí. Gente, o paciente ele deve estar confortável de que forma? Enfermeiro deitado, numa maca, confortável, com um colchãozinho, casca de ovo, um travesseiro? Sim, por que não? Ele precisa estar confortável, ele precisa passar para você algumas informações que são pertinentes à saúde dele. Se você está atendendo ele na atenção primária, ótimo, lá na UBS, beleza, ele precisa estar confortável. Quando você vai fazer a sua visita domiciliar, né, o que acontece? Esse paciente ele vai estar na residência dele, você vai fazer uma pergunta, você vai fazer as perguntas que são pertinentes a ele. Tudo bom, fulano de tal? Tudo bom, dona Francisca? Como é que a senhora está? A senhora apresenta alguma melhora sobre o tratamento, tudo? Como é que a senhora está? Está desenvolvendo? O que está acontecendo? Então isso tudo, galera, precisa ser observado, tá bom? Deve permitir que ele se expresse plenamente. É aquele momento que você vai parar. Mas eu não sou psicólogo, né, para estar ouvindo que essa pessoa vem assim. Principalmente pacientes idosos, eles vão relatar para vocês problemas que aconteceram quando ele tinha 15 anos, problema quando ele tinha 20 anos, e aí os problemas da residência dele. Esse é o momento de você ouvir, é o momento que você está preparando seu histórico de enfermagem, é o momento que você vai se preparar para realizar um exame físico, certo? Então assim, você não pode questionar o paciente, você tem que ouvir. Tem que ouvir, se ele falar que ele está com problema de estômago, você vai ouvir. Ah, mas é porque eu como muita farinha. Ah, é porque eu como muita gordura. Ah, é porque na casa do meu filho ninguém maneira no sal. E, gente, esse é um momento que você tem que ser humano demais para você ouvir o seu paciente e saber atuar de forma correta lá na frente, lá na questão do diagnóstico, lá na implementação da SAI. Beleza? Deverá ser usada uma linguagem compatível com o nível cultural do paciente, lógico. Se você está numa unidade privada e você recebe aquele paciente que você não vai ver no prontuário dele, mas pelo conversar, né, pelas palavras que ele vai se expressar com você, você já tem uma noção do nível cultural. Se ele usar gírias com você, use as mesmas gírias, entre em contato com o seu paciente de forma eficaz, saiba o que ele necessita de você. Certo? Existem algumas gírias em inúmeras cidades do nosso Brasil, certo? Que a gente não sabe. Então, se ele chegar para você, eu tô desmantelado, né? Se for um nordestino, mas é porque eu tô desmantelado e não sei o que mais lá. Gente, não é vergonhoso perguntar. Mas o que seria o desmantelado para você? Certo? Então, nível cultural também, cada região tem as suas culturas, cada região tem os seus linguajares, cada região tem as suas gírias, tem o amazonense que fala o amazonês, tem o cearense, então assim, o paraense, o gaúcho, então assim, também independente da região que você for trabalhar futuramente, que eu creio que você vai trabalhar, certo? Você vai aprender. Assim como o din-din, que tem um nome, né? Din-din, totó, sacolé, curité. Então, assim, nível cultural, nós temos que nos adaptarmos, certo? Por exemplo, a questão da dipirona. A dipirona, algumas regiões vocês vão encontrar que o paciente, principalmente o ribeirinho, ele vai falar que é o calmante. Aí, doutor, eu vim aqui porque eu tô, sabe, com uma dor de cabeça, eu queria um calmante. E vocês vão identificar isso muito na questão ribeirinha, na questão indígena, que eles gostam muito de dipirona. E eles associam um calmante. E calmante para uma pessoa que já tem um nível de conhecimento maior, que você for trabalhar numa capital, você vai verificar que o calmante já não é a dipirona, já é uma outra medicação.
beleza? Então, na questão desse nível, vocês têm que ter um linguajar mais, mas é porque eu estava assim, 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 então você vai ouvir o paciente, vai tentar entender e compreender. E não adianta, assim, se uma pessoa for uma pessoa humilde, você falar de forma tão culta, porque vós me sei, não é assim que funciona, beleza? Dando continuidade ainda sobre os requisitos básicos para uma entrevista, né? Deve-se estar atento para a comunicação não verbal também. Vocês podem verificar que enquanto eu estou dando aula para vocês, a gente acaba gesticulando, falando alguma coisa com as mãos, interpretando, e o paciente não é diferente, ok? Então, assim, o paciente ele vai apresentar para vocês também algumas comunicações não verbais, certo? Criança. Quando uma criança ela passa por alguma espécie de trauma, ela não vai deixar com que um adulto, principalmente o desconhecido, possa chegar próximo às regiões genitais dessa criança. Então isso é uma forma de observar, é uma forma não verbal de observar alguma coisa, alguma patologia, tá bom? Questão de dor. Algumas pessoas falam na questão de classificação de dor, né? De 0 a 10, você pode me falar como é que está a sua dor? Então, a questão não verbal também está introduzida na questão do nosso histórico de enfermagem. Ele pode omitir algumas informações e na linguagem não verbal você pode identificar enquanto entrevistador. Deve-se proporcionar um ambiente reservado, isso é de forma, infelizmente, algumas enfermarias a gente não vai poder proporcionar a esse indivíduo um ambiente reservado. Por exemplo, como vocês estão vendo aqui dentro. Aqui dentro nós estamos dentro de um consultório de enfermagem, aqui é uma área reservada. Esse é o momento que eu estou tendo, como enfermeiro, a possibilidade de me aproximar mais ainda do meu paciente. Beleza? E conhecer ele, como é que ele está, desenvolver toda uma atividade com ele e assim a gente conseguir usufruir melhor. Eita, palavra difícil, né? Melhor aquele momento de troca de paciente com enfermeiro. Deve-se transmitir segurança, olhar nos olhos do paciente, tranquilidade. Gente, isso aqui é primordial, certo? Enquanto profissional da área de saúde, formado em enfermagem, vocês precisam passar confiança, credibilidade no seu serviço. Você está disponibilizando um serviço para esse paciente. Se o paciente entrar na sala de vocês aqui, aí fala, enfermeiro, é o seguinte, é porque eu acho que eu estou com dor de barriga e aí as minhas fezes estão saindo meio pastosa. Aí você vai olhar para ele e você vai, meu Deus do céu, eu acho que você poderia tomar um Diazec, né? Você poderia tomar um Diazec. Então assim, gente, nós precisamos passar credibilidade. O paciente ele está buscando um conhecimento teórico científico e você, enquanto profissional, você precisa ter esse conhecimento teórico científico. Certo? Nós estamos formando profissionais para atuarem na área de enfermagem com qualidade. Vocês estão estudando uma universidade federal, então isso pesa ainda mais sobre o currículo de vocês. Mas o que pesa mesmo é vocês chegarem numa recepção, né, de alguma unidade hospitalar e vocês ouvirem: eu gostaria de marcar uma consulta com o doutor fulano de tal. Mas ele não tem vaga para esse mês, só para o mês que vem. Mas a fulana de tal, a doutora fulana de tal, ela está disponível. Não, é porque eu já fui com ela, eu não tenho tanta confiança e ela não me atendeu tão bem. Então é aí que é ponto também para todos nós. Porque isso não acontece só com médicos, isso acontece também com enfermeiros. E sabendo que a enfermagem atua na atenção primária, com consultas de enfermagem, isso conta muito. Então você precisa passar para o seu paciente confiança, você precisa olhar no olho dele, você precisa ver o que ele realmente está querendo passar para você em relação a tudo que ele está passando para montar um diagnóstico de enfermagem com qualidade, para montar o seu histórico de enfermagem com qualidade, para fazer a sua evolução de enfermagem com qualidade, certo? Requisitos básicos para uma entrevista: deve-se respeitar a privacidade do paciente. Gente, se o paciente está dando uma liberdade a você até um certo ponto, é até aquele certo ponto que você vai entrar com liberdade e respeito ao paciente, certo? Existe um público hoje em dia
que é um público mais restrito, sabe? Aquele público assim que tem vergonha de falar. Então você tem que ter atenção com esse público, tá bom? Você não deve ultrapassar o limite do respeito com o seu paciente. Se liga aí, sempre que possível, confrontar os dados colhidos na entrevista do paciente com familiares e pessoas próximas e de convivência, ok? Então, se o meu paciente, você foi lá, fez toda aquela coleta de dados, fez a coleta de dados eficaz com o seu paciente, e aí simplesmente ele falou para você que não fuma, mas ele apresenta problema respiratório, cara. O que acontece? Você, durante a sua entrevista, geralmente um acompanhante vai estar do lado e você pergunta assim, mas o senhor fuma? Você é fumante? Ele fala, não, não sou. Aí sem querer você olhou para o lado, o acompanhante falou bem assim, então depois, no outro momento, para não perder a confiança do seu paciente, você vai sair, vai conversar com o acompanhante. Olha, eu vi que no momento que eu estava fazendo a entrevista, você balançou a cabeça, o paciente, ele fuma, ele faz uso de alguma droga e tal, e aí você vai conversar, ok? Principalmente em sala de urgência e emergência, galera. O paciente vai entrar, ele não vai assumir de primeiro que ele estava fazendo uso de alguma droga ilícita, tá bom? E aí você tem que confrontá-lo, ganhar a confiança dele naquele momento, certo? Em algumas unidades que eu trabalhei, o médico já chegava assim, olha meu filho, é o seguinte, você tem que falar, porque se você não falar que você estava usando droga, eu posso passar alguma medicação, você vai passar mal, você vai morrer. Então assim, gente, é alguma das metodologias corretas, eu não acho, mas que realmente dá certo naquele momento de angústia, porque o paciente ele está passando mal, tá bom? E o médico entra, muitas das vezes utiliza essa metodologia e acaba ganhando a confiança do paciente, acaba falando para o enfermeiro, para o técnico, a pessoa que está mais próxima dele, e acaba solucionando o problema bem mais rápido. A entrevista não deverá ser considerada um método de coleta de informações estático, precisa ser dinâmica, tá bom? Esse é um momento que a gente precisa ter em mente que eu não preciso ser mecânico naquilo, certo? Eu preciso ser dinâmico com ele, eu preciso conversar, preciso interagir, tá bom? Mas, gente, volto eu a repetir, tenha limites com a entrevista com o paciente, tá bom? Se ela é uma pessoa grávida, você foi fazer um levantamento, uma anamnese, um exame físico numa paciente grávida, você vai chegar com ela, oi mãezinha, tudo bom? Primeiro, ela quer ser chamada de mãezinha? Não sei, né? Ou não sabemos. Então assim, você chega, aborda de forma correta, tudo bom, chame pelo nome. A senhora gostaria que eu lhe chamasse por algum apelido? A senhora tem algum apelido? A senhora gostaria que eu lhe chamasse como? Certo? Se identifique, fala para ela mesmo a forma que gostaria. Posso lhe chamar de mãezinha? Ela deu a liberdade, ótimo, mãezinha. E faça isso com respeito, tá? Porque o paciente, a gente sempre se coloca no lugar dele. Você gostaria de ser chamado de mãezinha? Certo? Meu parceiro? Não. Vamos todos dentro do limite que a enfermagem nos permita. Requisitos essenciais para um bom enfermeiro entrevistador. Compreender a importância desta etapa para assistência. Se eu sei que a minha entrevista de enfermagem ela é eficaz para o desenvolvimento de todo um projeto, um planejamento que ainda vem pela frente, o meu histórico de enfermagem ele está 100% eficaz. Ter conhecimento teórico, científico e raciocínio crítico reflexivo, ou seja, eu preciso saber de fisiologia. Se eu não sei nada sobre fisiologia, gente, o que eu estou fazendo aqui? Certo? Porque, como eu já falei para vocês anteriormente, eu vou fazer uma pergunta para ele, eu vou me identificar, vou colher informações e tudo, e conforme as informações eu estou colhendo no meu paciente, entrevistando ele, eu estou possivelmente já na minha cabeça a mil. Eu posso investigar o sistema neurológico, eu posso entrevistar o sistema endócrino, eu posso fazer muita coisa, galera. Então assim, eu preciso ter um raciocínio científico, lógico, daquilo tudo que está acontecendo, tá bom? Ter comprometimento, ser comprometido, interessado, ter perfil investigativo, ok? Se você nunca foi um 007, mano, você precisa ser agora. Ser capaz de relacionar-se com o ser humano, ser capaz de comunicar-se efetivamente, não precisa ser aquela pessoa retraída, na dela, que vai... Não, gente,
como enfermeiro, vocês precisam saber que o enfermeiro ele é para frente. O enfermeiro, gente, que é retraído, ele precisa trabalhar isso na vida dele. Jesus precisa libertar essa pessoa. Etapas de uma entrevista. Identificação pessoal do paciente, queixa principal, histórico de doença pregressas, história da doença atual, antecedentes familiares e hábitos de família. Vamos por partes. Identificação pessoal do paciente. Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Queixa principal, tá? Nós precisamos saber qual é a queixa principal que esse paciente deu entrada. Geralmente, quando vocês já estiverem um pouquinho mais avançado, vocês vão verificar que na evolução de enfermagem, vocês já vão colocar qual a queixa principal do paciente, beleza? Porque isso já ajuda a dar um norte para o enfermeiro, saber qual patologia que ele tem que ser tratada e ele precisa ter atenção com ele, ok? Histórico da doença pregressa. Meu filho, eu preciso saber o que aconteceu com ele lá atrás. Se ele foi uma criança que ele sofreu de asma, se ele é um adolescente que sofre de asma, se ele teve bronquite, se ele apresentou, sei lá, uma diabetes na infância, se ele começou a desenvolver alguma coisa, se ele não tomou vacina. Tudo isso, enquanto enfermeiro, eu preciso saber, certo? O histórico da doença atual. Se meu paciente está apresentando uma raiz, eu preciso saber o que está acontecendo. Se ele apresenta uma pneumonia, eu preciso saber onde é a patologia do meu paciente. Antecedentes familiares, também já falei lá atrás, vou falar um pouquinho agora aqui para vocês. Se meu paciente, meu pai ou a mãe apresentou, a avó, o primo, a tia, apresentou alguma patologia, eu preciso saber que patologia é essa. Se meu paciente ele está propício a desenvolver ela também, tá bom? E se eu já posso agir de forma antecipada na frente, antes da patologia se manifestar, certo? Hábitos de vida, preciso saber se meu paciente ele deu entrada. Uma sala de urgência e emergência, meu paciente chegou infartado. Eu preciso saber, meu paciente, ele era atleta? Bolsonaro. Meu filho, eu preciso saber se meu paciente ele era atleta, se ele era sedentário, o que ele estava fazendo no momento que ele sofreu um infarto. Tudo isso eu preciso saber, tá bom? A questão da identificação. Ponto 1, eu preciso saber o nome. Ponto 2, a idade, gênero, né? A questão de gênero, gente, ela tá muito relativa hoje nos dias atuais, tá bom? Tem que colocar se o gênero é masculino, feminino, certo? Ou verificar com o meu paciente a forma com que ele queira que eu registre o gênero dele, ok? Raça, estado civil, grau de instrução, profissão, procedência, naturalidade, religião, data da internação. Isso daí são pontos chaves que vocês deverão saber para, pelo menos, fazer a identificação do histórico de enfermagem de vocês. Queixa principal, tipo de agravo ou sintoma específico que motivou a procurar um serviço de saúde. Eu não posso simplesmente entrar numa unidade de saúde e falar que eu apenas fui lá porque eu estava com saudade do cheiro do hospital, porque tem isso também, né? Existem pacientes que vão dar entrada na unidade hospitalar e você precisa saber qual é o tipo de agravo que esse paciente está apresentando. Se for uma sala de urgência e emergência, ótimo. Se for uma unidade básica de saúde, você também precisa investigá-lo para saber por que levou o meu paciente a fazer procura daquela unidade hospitalar. Enfermeiro, mas acontece de alguém estar com alguma patologia e não procurar uma unidade hospitalar? Sim, acontece. No nosso município mesmo, aconteceu de um óbito de tuberculose, onde o paciente apresentava sinais e sintomas de tuberculose e ele não foi tratado, e a gente, após o óbito dele, fazia a entrevista com os familiares, identificamos que o paciente apresentava sintomas de tuberculose há mais de um ano. Então, assim, atenção primária, tem que atuar nisso, tá bom? Quando teve início, tá bom? A gente tem que registrar esse momento. Foi quando que deu início? Deu início há 2 semanas. Você vai registrar isso no seu histórico de enfermagem, tá bom? Queixa principal ainda relacionado, tá? Relação com algum outro evento ou fator agravante, né? Alguma outra patologia, se está relacionado também à questão alimentícia, né? Se ele está se alimentando corretamente ou não. Relação com alguma doença de base, tem alguma relação? Né? Associação com outra queixa, então tudo isso daí a gente vai abordar com o nosso paciente. Lembrando, gente,
que a questão da associação com outra queixa, nesse período de pandemia, a gente pode estar identificando, por exemplo, o paciente ele deu entrada com insuficiência respiratória e ao teste rápido para a COVID deu positivo. Então aí a gente já pode fechar alguns diagnósticos, tá bom? Associação de que o COVID vai estar associado à insuficiência respiratória que o paciente apresenta naquele momento. Se houve alguma recorrência, como é que está a intensidade dessa patologia, se esse paciente já teve alguma vez essa patologia, já esteve acometido desta patologia alguma outra vez, tá bom? Tipo dor de cabeça. Você sente uma dor de cabeça agora para tentar entrar na sala do Google e aí não conseguiu e posteriormente outro, então é algo similar, deu para entender? Histórico de doença pregressa, a ocorrência de tal sinal ou sintoma anteriormente, existência de doença ou procedimentos cirúrgicos tratados ou não anteriormente, porque alguns pacientes, gente, pode esquecer de lhe falar, enfermeiro, eu tive um problema de uma fratura do braço, né, forma popular que eles utilizam. Enfermeiro, você como enfermeiro também pode esquecer, infelizmente, de ter perguntado isso. Às vezes isso passa despercebido, você já passou por algum procedimento cirúrgico e vai ver que faz muito tempo e aí ele não vai falar para você que possivelmente tenha fraturado o braço, né, fraturado algum membro inferior e ter esquecido de relatar isso para você, ok? Comorbidades ou patologias de base como diabetes mellitus ou câncer ou hipertensão, e tudo isso a gente tem que procurar saber, tá bom? Se essa doença se ele já teve alguma dessas doenças anteriormente. Dando continuidade, né, a necessidade de hospitalização anteriormente relacionada ou não a tais patologias. Por exemplo, esse momento de pandemia, que as pessoas estão lá sofrendo de Covid, certo? E aí já tem pessoas que estão tendo reinfecção, então a gente precisa saber se esse paciente agora, que foi internado por Covid, ele não foi internado anteriormente não por Covid, já? Ou não? Ou sim? Ele foi internado, já teve alguma outra doença respiratória? Já qual? Pneumonia? Tuberculose? Tratou? Há quanto tempo tratou? Tudo isso nós devemos investigar. História da doença atual, nós temos que saber o sinal e o sintoma, isso daí é ponto-chave, a queixa inicial e principal dele, certo? A intensidade dessa patologia com que ela se manifestou, foi de forma crônica, foi de forma aguda, identifica e registra. Correlação com outro evento ou patologia, né? Quando se deu início, foi ontem, foi hoje, tem que anotar. A duração, certo? Agravante ou atenuante, dados clínicos complementares, então tudo isso eu preciso registrar. Antecedentes familiares, as morbidades, as doenças congênitas, as doenças hereditárias, as doenças contagiosas, eu preciso saber se os meus familiares têm do meu paciente para eu registrar, não esquecer, isso é importante, beleza? Antecedentes pessoais. Vocês acham que a questão da moradia, o local onde ele mora, tem efeito na patologia dele? Se ele apresenta algum problema intestinal, mas eu descobri na entrevista, enfermeiro, que o meu paciente ele mora num bairro que ele não tem saneamento básico. Ótimo, é uma descoberta muito boa, certo? E entre outras coisas, então a questão da moradia, condições de práticas de saúde, se ele apresenta alguma alergia, certo? Condições socioeconômicas, se ele tem vício, se ele faz uso de álcool, se ele faz uso de entorpecentes e tudo isso eu preciso saber do meu paciente. Gente, é importante, tá? Após a coleta, analisar os dados, é imprescindível, né, o registro dos mesmos, ou pelo menos o compartilhamento das informações através de comunicação verbal e escrita. Ou seja, gente, fiz todo esse levantamento, eu preciso agora redigir. É agora que a aula de português instrumental, é agora que aquelas aulas de ensino médio vão valer a pena, porque você precisará redigir. Pelo amor de Deus, gente, utilizem uma caligrafia que possa ser lida por outro indivíduo,
tá bom? Porque aquilo é um documento. Se o paciente for a óbito, o paciente receber alta, aquele documento ele será arquivado. E vocês sabem que tem um prazo de vida aí desse documento arquivado, e aí ele é muito importante, porque se lá na frente nós precisarmos para qualquer tipo de situação, tá arquivado, tá guardado, tá registrado. Então assim, a evolução de enfermagem, ela é top 10 da galáxia. Então assim, nós precisamos saber que o indivíduo, ele tem que fazer o seu desenvolvimento das anotações dentro do seu histórico de enfermagem de forma coerente, de forma bem eficaz. Gente, nós falamos aqui um pouco sobre a questão do nosso histórico de enfermagem, como eu tenho que abordar, como que eu tenho que me relacionar com o paciente, a forma com que eu tenho que desenvolver a minha atividade com ele, ok? Então, isso daí é ponto-chave, ponto 1. Eu fiz o meu histórico, eu fiz a minha entrevista, eu fiz a minha anamnese, eu colhi todas as informações. E aí vem para o nosso exame, né? O nosso exame físico. E aí, gente, é um outro momento, tá bom? Então, para finalizarmos, a questão do histórico de enfermagem. Colhi todas as informações, tudo que foi falado para vocês, os pontos que vocês têm que realizar, ponto por ponto, a forma que vocês têm que realizar, a faca e o queijo está na mão de vocês, tá bom? Eu relato para vocês que não é fácil, principalmente para aqueles que estão indo para os primeiros estágios, né? Você fica nervoso, você pega as suas anotaçõezinhas, você procura saber passo a passo o que você tem que fazer. Vá para uma entrevista de enfermagem, né? E leve tudo pré-anotado, nome, endereço, gênero, o que eu preciso fazer, a forma de exame físico. Em algumas unidades vocês vão encontrar alguns impressos, é porque aqui eu não tenho, certo? Mas vocês vão encontrar alguns impressos, que aí nos impressos vocês vão verificar lá, né? Já adiantando também a questão do exame físico, onde você já vai fazendo algumas marcações. Por exemplo, sexo, só marca o X. Isso é muito interessante, porque depois, na questão de você colher todas as informações daquele prontuário, você vai só, né, redigir toda a sua evolução, todo o seu histórico de enfermagem. Então, galerinha, por esse momento de histórico da enfermagem, coleta de dados do exame físico, tá ok, tá fechado. Qualquer informação, qualquer dúvida, vocês podem estar indo no meu direct, lá no WhatsApp, tirando as dúvidas de vocês, tá bom? O número do meu WhatsApp encontra-se lá no grupo, certo? Que foi criado para nós debatermos e dialogarmos um pouco no grupo do WhatsApp, tá bom? E qualquer dúvida, gente, eu tô aqui. Não esqueçam de assistir as próximas aulas, ok? Obrigado pela atenção de todos vocês e um abraço e um beijo no coração.